A Bíblia não foi mandada do céu via fax. A Bíblia, como sabemos, acabou sendo controlada por um homem. O imperador pagão Constantino. Eu achava que Constantino era cristão. De forma alguma, ele foi pagão por toda a vida. Só sendo batizado no leito de morte. Constantino era o homem santo supremo de Roma. Por muitos séculos, seu povo cultuou o equilíbrio entre as divindades masculinas da natureza e a deusa, ou o sagrado feminino. Mas uma crescente desordem religiosa estava atingindo Roma. Apenas 3 séculos antes, um jovem judeu chamado Jesus surgira, pregando o amor e um único Deus. Séculos depois de sua crucificação, os seguidores de Cristo haviam crescido consideravelmente e dado início a uma guerra religiosa contra os pagãos. Ou foram os pagãos que começaram uma guerra contra os cristãos? Lee, é impossível saber quem começou as atrocidades naquele período. Mas você concorda comigo que o conflito cresceu em tais proporções que ameaçava dividir o Império de Roma? Constantino pode ter sido pagão a vida toda, mas era também pragmático. E no ano de 325 d.C., ele decidiu unificar Roma sob uma única religião, o cristianismo. O cristianismo estava em ascensão. Ele não queria ver seu império dividido. E para fortalecer essa nova tradição cristã, Constantino convocou um famoso encontro ecumênico conhecido como Concílio de Nicéia. E nesse concílio, as várias seitas do cristianismo debateram e votaram sobre quase tudo. Desde a aceitação e rejeição de certos evangelhos até a data da Páscoa e como seriam administrados os sacramentos, além, é claro, da imortalidade de Jesus. Eu não entendo. Minha jovem, até aquele momento na história, Jesus era visto por muitos de seus seguidores como um grande profeta, como um homem poderoso, mas ainda assim um homem. Apenas um homem mortal. Alguns cristãos achavam que ele era mortal e outros achavam que ele era divino. Não como filho de Deus? Nem sequer um sobrinho distante. Não, peraí. Está dizendo que a divindade de Jesus veio de uma votação? Lembre-se de que naquela época os deuses estavam em todo lugar, dando a mágica humana ao homem Jesus, tornando-o capaz de fazer milagres além de sua própria ressurreição. Constantino o transformou em Deus, mas dentro do mundo humano. E, ao mesmo tempo, tirou do jogo os deuses mais distantes. Constantino não criou a divindade de Jesus. Ele apenas sancionou uma ideia amplamente difundida. Semântica. Não, isso não é semântica. Está interpretando os fatos para apoiar as suas próprias conclusões. É fato que, para muitos cristãos, Jesus passou de mortal a divino da noite para o dia. Para alguns cristãos, a sua divindade foi reafirmada. Que absurdo! Houve até um pronunciamento formal de Eles sua não promoção. concordaram nem com o Concílio de Nicéia. Por favor. Quem é Deus e quem é homem? Espera aí. Está dizendo que o Santo Grau é uma pessoa? Uma mulher? E por acaso ela aparece bem ali. Mas são todos homens. São mesmo? E que tal aquela figura à direita de Nosso Senhor sentada num lugar de honra? Lindo cabelo ruivo, mãos femininas, seios discretos. É incrível. De forma alguma. Chama-se escotoma. A mente vê o que escolhe ver. Quem é ela? Minha cara, é Maria Madalena. A prostituta? Ela não era isso. Foi estigmatizada pela igreja em 591 d.C., coitada. Maria Madalena foi a mulher de Jesus. Isso é conversa de viúva. De uma viúva de verdade. Não existe nenhuma prova concreta. Sabe muito bem que existem muitas provas disso. Teorias, existem teorias. Veja como Jesus e Maria estão vestidos. Um, o oposto do outro. A mente vê o que escolhe ver. E se quisermos nos aventurar um pouco mais, repare como Jesus e Maria parecem estar unidos pela cintura e se afastando um do outro, como que criando uma forma no espaço vazio entre eles. Leonardo nos dá o cálice.
Ah, e Robert, veja o que acontece quando essas figuras mudam de posição. Só porque Da Vinci pintou não significa que seja verdade. Não, mas a história, ela faz com que seja. Ouça isto, é do Evangelho segundo Filipe. Filipe? Ele foi rejeitado no Concílio de Nicéia, junto com todos os outros evangelhos onde Jesus apareceu humano e não divino. E a companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo a amava mais do que todos os seus discípulos e costumava beijá-la com Mas aí frequência. não fala nada sobre casamento. Bom, na verdade, Robert, Na verdade, naquela época, a palavra companheira significava esposa. e isto é do evangelho que Maria Madalena escreveu. Ela escreveu um. É possível. Robert, vamos jogar limpo. É possível. E Pedro disse, ele a preferiu a nós. E Levi respondeu, Pedro, vejo que competes contra uma mulher como contra um adversário. Se o Salvador a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? E depois, minha cara, Jesus diz a Maria Madalena que cabe a ela continuar a sua igreja. Maria Madalena, não Pedro. A igreja deveria ser conduzida por uma mulher. Poucos sabem que Maria descendia de reis, assim como seu marido. Agora, minha cara, como se diz em francês Santo Graal? Le Saint Graal. Do inglês medieval, Sangreal. Da lenda do rei Arthur. Agora, como duas palavras, pode traduzir para nosso amigo? Sangue real significa sangue real. Quando a lenda fala do cálice que continha o sangue de Cristo, ela fala, na verdade, do ventre feminino que levava a linhagem do sangue real de Jesus. Mas como é que Cristo poderia ter linhagem a menos... E Maria estava grávida quando Jesus foi crucificado. Para sua própria segurança e do filho de Jesus Cristo, ela deixou a Terra Santa e veio para a França. E aqui, dizem, ela deu à luz a sua filha, Sara. Sabe-se até o nome da criança? Uma menininha. Isso. Se isso for verdade, seria o maior dos insultos. Por quê? Os pagãos alcançavam a transcendência pela união do masculino com o feminino. Alcançavam Deus através do sexo? No paganismo, as mulheres eram veneradas como um caminho para o céu, mas a igreja moderna tem monopólio sobre isso na salvação através de Jesus Cristo. E aquele que tem as chaves do céu controla o mundo. As mulheres, portanto, eram uma grande ameaça à igreja. A Inquisição Católica logo publicou o que seria o livro mais sanguinário da história humana. O Maleus Maleficarum. O Martelo das Bruxas. Ele instruía o clero a localizar, torturar e matar todas as mulheres liberais. Em 3 séculos de caças bruxas, 50 mil mulheres foram capturadas e queimadas vivas na fogueira. No mínimo. Alguns dizem que foram milhões. Imagine, Robert, que o trono de Cristo continuou como uma menina. Você perguntou pelo que valeria a pena matar. Esta é a maior ocultação da verdade da história. É o segredo que o priorado de Sião tem defendido por mais de 20 séculos. Eles são os guardiões da linhagem do sangue real. Os guardiões da prova do nosso passado. São os protetores dos descendentes vivos de Jesus Cristo. E Maria Madalena